Efeito das galáxias. E não é da Via Láctea. Porque era o dia que eu podia e ele podia. Eu podia, quase que eu não podia. Eu tentei falar um pouco sobre a novela para ver se eu lembrava o nome do livro. Sempre que você olha uma criança, há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás. Vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. É muito e o pessoal está saindo da chuva. Com razão. Eu estou saudando a mandioca. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Porque em Vidas Secas, está retratado todo o problema da miséria, da pobreza, da saída das pessoas do Nordeste para o Brasil. Ontem eu disse para o presidente Obama que era claro que ele sabia que depois que a pasta de dente sai do dentifrício, ela dificilmente volta para dentro do dentifrício. Então, o que a gente tinha de levar isso em conta. E ele me disse, e respondeu, que ele faria todo o esforço político para que essa pasta de dente, pelo menos, não ficasse solta por aí e voltasse uma parte para dentro do dentifrício. Você usou, vamos dizer, uma imagem mais bonita, mais bonita, o gênio fora da garrafa. Eu usei já uma coisa assim mais usual, que é a pasta de dente fora do dentifrício. Eu quero informar a vocês que o ministro Pepe Vargas e seu ministério assumiram comigo o compromisso de ter 100 decretos. Ele tem um pouco mais, mas ele vai assumir um pouco menos. Por quê? Sim, ele tem um pouco mais de decreto, mas pode dar problema num e no outro. Você pode estar no meio do decreto e naquele decreto dá um problema. Mas então ele assumiu 100 decretos líquidos, ou seja, 100 decretos já vendo os eventuais problemas que possam... Nós achamos que é importante a participação dos países emergentes e desenvolvidos na governança, tanto do Fundo Monetário como do Banco Mundial, e também temos um posicionamento muito claro a respeito da necessidade de cada país do mundo dar uma contribuição no que se refere ao crescimento econômico de todos os países do mundo. E por que hoje? Porque era o dia que eu podia e ele podia. Eu podia, quase que eu não podia, porque eu vinha para aqui. Você veja, eu já vi, parei de ver, voltei a ver, e acho que o Neymar e o Ganso têm essa capacidade de fazer a gente olhar. Nós estamos comungando a mandioca com o milho. E certamente nós teremos uma série de outros produtos que foram essenciais para o desenvolvimento de toda a civilização humana ao longo dos séculos. Então, aqui hoje eu estou saudando a mandioca. Acho uma das maiores conquistas do Brasil. Para mim, essa bola é um símbolo da nossa evolução. Quando nós criamos uma bola dessa, nós nos transformamos em Homo sapiens, ou mulheres sapiens. Só através da educação que nós vamos estabilizar. E educação de qualidade. Senão você não estabiliza. Ou então a pessoa fica lá. Então, discutiam muito porta de saída. A grande porta de saída é uma porta de entrada, é a educação. A gente faz esses ajustes e correções para garantir que tenha mais oportunidade para os brasileiros e as brasileiras, porque nós iríamos acabar Gente, eu engasguei comigo mesma. Por que nós vamos acabar e não expandir programas da importância do Minha Casa Minha Vida? Bom, livros, Eu estou lendo um livro que está me fugindo. Eu tentei falar um pouco sobre a novela para ver se eu lembrava o nome do livro e não lembro, do Sandor Márai. O livro chama As Brasas. Isso mesmo, As Brasas. É talvez uma das
assim, me impactou muito. O meio ambiente é, sem dúvida nenhuma, uma ameaça ao desenvolvimento sustentável. E isso significa que é uma ameaça para o futuro do nosso planeta e dos nossos países. Me desculpem, não é $4 o milhão de BTU, nunca foi. O preço do mercado internacional vai variar ali, dependendo. Se for contrato de longo prazo, pode até ser um pouco menor. Mas, na Ucrânia, pagam $13 o milhão de BTU. Uais, 4 para 13 dá 7. Pagam, quanto é que paga? Depois do furacão, aliás, 4 para 13 dá 9. Eu estou pensando no furacão, em Fukushima. Como é que chama? No Japão. Presidenta, como é que foi a conversa? Olha, a conversa foi uma conversa muito interessante. A primeira coisa é que eu era a primeira a ser recebida depois da entronização. E, inclusive, o Papa falou, você pode falar que é a primeira vez que eu estou recebendo alguém aqui. Olha, não dá para nem lembrar direito, ele é um Papa muito normal, viu? Muito. Ele fala um portunhol igual a gente. E ele entende português bem. Bem, ele não tem tradução. Uma coisa que para mim foi muito interessante, ele falou que teve um papeleiro vestido de papeleiro. Papeleiro é o nosso catador de papel. Ele trabalhava com papeleiro e teve um papeleiro aqui no dia da entronização, representando os papeleiros argentinos. E eu falei para ele que nós geralmente fazemos, como vocês sabem, o nosso Natal, nós fazemos uma missa sempre na época do Natal com os papeleiros. Isso é muito interessante. Ele me disse que ele vai comparecer a Aparecida. Ele vai fazer ele vai logo depois da grande participação dele ir em Aparecida, e até me lembrou que em 2007 ele esteve em Aparecida, me deu inclusive um livro que é a síntese do que eles fizeram em Aparecida em 2007, que foi uma conferência de bispos latino-americanos. E me disse assim, você não lê tudo porque você pode se aborrecer. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Olha, eu vou te falar, viu? Eu acho fantástico. Eu vou te falar o que eu acho fantástico. Eu fui para Zurique e para Davos. E tinha uma estrutura em Zurique e Davos. E não comparem o gasto em Zurique ou na Suíça com o gasto em Portugal, tá certo? Não vamos comparar. Agora, interessante que foram procurar meu gasto lá em Portugal e não em Zurique. A minha estrutura, aliás, até vocês lembram, houve aquela crítica violenta ao Aerolula, vocês lembram disso? Bom, o avião chamado Aerolula, ele não tem autonomia de voo, ao contrário dos aviões do México e de outros países, da Argentina. Aqui você vai achar vários aviões com maior autonomia que a minha. Eu, para ir, faço uma escala. Para voltar, eu faço 2, para voltar para o Brasil. Neste caso agora, nós tínhamos uma discussão. Eu tinha de sair de Zurique, podia ir para Boston, podia ir ou para Boston, até porque vocês vão perguntar, mas é mais longe, né? Não, a terra é curva, viu? Se hoje é o dia das crianças, ontem eu disse que o dia da criança é dia da mãe, do pai, das professoras. Mas também é o dia dos animais. Sempre que você olha uma criança, há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás. O que é algo muito importante. A Zona Franca de Manaus, ela está numa região, ela é o centro dela, porque ela é capital da Amazônia. A população, ela precisa da Zona Franca de Manaus, porque na Zona Franca de Manaus se produz, não é uma zona de exportação, é uma zona para produção para o Brasil.
E nela se gera emprego e renda para essa população, na área de indústria eletroeletrônica. Portanto, ela tem um objetivo, ela evita o desmatamento, que é altamente lucrativo. Derrubar árvores plantadas pela natureza é altamente lucrativo. E é muito melhor para o mundo e para o Brasil a área de produção de eletroeletrônica. Eu vi, você veja, eu já vi, parei de ver, voltei a ver, e acho que o Neymar e o Ganso têm essa capacidade de fazer a gente olhar. Dilma Rousseff. Matemática. Em Portugal, de onde eu acabei de vir, o desemprego beira 20%, ou seja, 1 em cada 4 portugueses estão desempregados. E eles vêm dizer que o Brasil é um país em situação difícil. O tsunami. Português. Em saneamento, nós estamos investindo no PAC 1 bilhão e 700 milhões. Aí você fala o seguinte, mas vocês acabaram isso? Vou te falar, não, está em andamento. Tem obras que vai durar para depois de 2010. Agora, por isso, nós já não desenhamos, não começamos a fazer projetos do que nós já podemos fazer 11, 12, 13, 14, por que não? Por último, eu queria pedir a vocês que todos nós nos levantássemos e cantássemos parabéns para o senhor Ban Ki-moon. Queria cumprimentá-lo juntamente com a senhora Ban Sun-taek. I'd like to use the opportunity to thank you all, and please join me in singing happy birthday to Mr. Ban Ki-moon, since it will be his birthday tomorrow. Vamos cantar parabéns para você, em cada um na sua língua. Will you join me, each one singing happy birthday in his own respective language, shall we? Então, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you. Desenvolvimento sustentável. O meio ambiente é, sem dúvida nenhuma, uma ameaça ao desenvolvimento sustentável. E isso significa que é uma ameaça para o futuro do nosso planeta e dos nossos... Geopolítica. Nós somos um país excepcional. Nós somos 201 milhões de brasileiros. É pouco para o tamanho do território. Vocês olham só a Índia e a China. Uma tem 1 bilhão e 300 mil pessoas. Outra tem 1 trilhão, aliás, né? Não, é 1 bilhão. 1 bilhão e 850 mil, que é a Índia. 1 bilhão e 150 milhões. 50 milhões, obrigada. Estão ótimos hoje. Até agora, a energia hidrelétrica é a mais barata, em termos do que ela dura, da sua manutenção e também pelo fato da água ser gratuita e da gente poder estocar. O vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda tecnologia para estocar vento. Então, se a contribuição dos outros países, vamos supor que seja desenvolver uma tecnologia que seja capaz de, na eólica, estocar, ter uma forma de você estocar, porque o vento ele é diferente em horas do dia. Então, vamos supor que vente mais à noite. Como é que eu faria para estocar isso? Hoje, nós usamos as linhas de transmissão. Você joga de lá para cá, de lá para lá, para poder capturar isso. Mas se tiver uma tecnologia desenvolvida nessa área, todos nós nos beneficiaremos, o mundo inteiro.